A alimentação de crianças e jovens é um assunto abordado com frequência ao nível familiar e escolar. Pimentas, dietas, alimentos aconselhados e proibidos, opiniões com mais ou menos validade, são discutidas entre pares e consubstanciam muitas vezes modas e formas de identificação de pertença a certos grupos ou correntes. A informação disponível a vários níveis é muitas vezes contraditória, alguma dela sem nenhuma base científica e hoje muito vinculada pelas escutadas vozes de youtubers e influencers. Perceber e avaliar desenvolvimento físico e cognitivo com escolhas pessoais dentro de um plano alimentar equilibrado e variado será mais um meio para crescer em harmonia e de forma saudável. Com o intuito de desmitificar algumas ideias e opiniões sobre a alimentação, temos hoje o prazer de conversar com a Adriana Rodrigues, aluna do 4º ano da licenciatura em Ciências da Nutrição na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em estágio curricular na Câmara Municipal de Vila Real e no ACES Douro 1, Marão e Douro Norte. Venha connosco de mãos dadas neste 16º programa, Alimentação na Infância e Adolescência, Mitos e Realidades. Bom dia, sejam bem-vindos ao programa de Mãos Dadas, programa dinamizado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Diogo Cão. Hoje, neste 16º programa da segunda temporada, vamos estar à conversa com Adriana Rodrigues. Ora, antes de mais, agradecemos a sua disponibilidade, Adriana, para estar aqui hoje connosco no nosso programa de Mãos Dadas. E para início da nossa conversa, gostaríamos que se apresentasse aos nossos ouvintes e que fizesse um breve resumo do seu percurso pessoal e profissional. Tem a palavra. O meu nome é Adriana, eu sou daqui de Vila Real, sou aluna do 4º ano da licenciatura em Ciências da Nutrição na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Neste momento estou a estagiar na Câmara Municipal de Vila Real e no ACES Douro 1, Marão e Douro Norte. Muito bem. Vamos começar então e vai-nos falar um bocadinho de como é que tem evoluído a percepção e os hábitos das crianças e jovens sobre o que é isto de ter uma alimentação saudável. Na minha opinião, a escola, os pais, as redes, tudo o que é rede social e a família, os amigos, têm uma importante contribuição para o que as crianças e jovens acham que é uma alimentação saudável. Nós não podemos pedir a uma criança que tenha uma alimentação saudável por ela própria se nós em casa tivermos hábitos inadequados, se os pais tiverem hábitos desalinhados com o que é uma alimentação saudável e também nas escolas fizermos o mesmo. Por isso é que é importante a validação das emendas, ver se as emendas estão em conformidade com as orientações tidas pela Direção-Geral da Educação. E devem também ser alinhadas com o nutricionista, como é óbvio, tenho que puxar a brasa para a minha sardinha, porque nós temos um papel muito importante nestas linhas orientadoras. E é basicamente isto, é pais, escola, tutores, também puxar um bocadinho para a parte da alimentação na escola, mas fora da escola, mas fora da escola. O facto dos miúdos não comerem na escola porque a comida não lhes agrada ou porque não está de acordo com as preferências deles e vão sempre à procura do café mais perto. Do café que serve o hambúrguer, que serve o cachorro. Assim, eu já tive 17 anos e eu sei perfeitamente quais são os cafés em Vila Real que serviam os melhores hambúrgueres e os melhores cachorros. Muito bem. Ora, falou aqui no seu trabalho que está a desenvolver na Câmara Municipal. Podia-nos explanar um bocadinho sobre essa sua função, nomeadamente na definição das emendas, para os pais que estão lá em casa também perceberem o que é que está por trás destas mesmas emendas? A nossa função neste momento passa por... Eu não estou sozinha na Câmara, estou com uma colega que não pôde estar presente hoje, mas a nossa função passa muito pela visita às escolas, vamos ver as condições higiosanitárias das mesmas, ver também a segurança alimentar. Observamos a refeição das crianças para ver se os miúdos consomem tudo, se têm alguma preferência, se lhes é servido tudo.
A parte das ementas, nós fazemos uma avaliação das ementas de acordo com a Direção-Geral de Educação, que tem critérios e também de acordo com o SEPAR, mas a orientação que está em vigor é da Direção-Geral de Educação e tem umas grelhas que nós utilizamos para ver se a ementa está conforme ou não conforme. Tem a quantidade de vegetais, de peixe, de leguminosas? Não. Tem, por exemplo, sobremesa doce uma vez por semana, conforme ou não conforme. Okay. E a quantidade é definida pelo caderno de encargos da Câmara Municipal de Vila Real, que está de acordo com a Direção-Geral de Educação. Muito bem. Muito bem. Agora, para nós chegarmos aqui, tínhamos que, obrigatoriamente, temos que fazer uma retrospectiva sobre as principais mudanças alimentares que se verificaram nas últimas décadas. Para quem nos está a ouvir, a Adriana poderia dar uma pincelada sobre quais foram as principais alterações que se deram? Na minha opinião, e pelo que tenho visto ao longo também do curso, e pessoalmente, eu acho que o que mais temos verificado neste momento são as mudanças para a tentativa de ser mais saudável. Não tanto em jovens, mas a partir de uma idade mais adulta, quando uma pessoa começa a tomar consciência de que o alimento X não é tão saudável e não pode ser consumido tantas vezes como o alimento Y, então acho que as mudanças agora passam por uma tentativa de ser saudável e deixar o não saudável. Eu não queria classificar os alimentos assim. Mas lá está, nós temos que passar para nós como pessoas, não é? Vamos aumentar o nosso nível de vida, vai aumentando, e nós temos que envelhecer também com saúde, não é? E a alimentação é o fator-chave, dessa fase. Muito bem. Ao longo da nossa vida tem havido e há com certeza necessidades alimentares distintas e diferentes. Pode-nos dar assim um resumo de quais são as principais necessidades e alterações, nomeadamente agora no foco, agora que estamos aqui, das nossas crianças e jovens, no que a alimentação diz respeito? Começar pelos lactantes, uma alimentação com foco principal no leite materno é essencial até aos 6 meses de vida. É óbvio que há mães que não conseguem amamentar e também têm outras alternativas, têm as fórmulas, têm vários apoios. A questão da introdução alimentar também é muito importante. É aqui que ensinamos aos nossos filhos o que é que eles têm que comer. É que não é que gostam, eles têm que comer. Estamos numa fase em que acho que as crianças escolhem demasiado. E acho que uma criança na alimentação não deve ter escolha. E nós temos que ser o exemplo disso. Nós não podemos dizer, tens que comer tomate, mas eu não como, mas tu tens que comer. Ou tu tens que comer a sopa de manhã e à noite, mas depois o pai não come. A criança fica confusa. Eu também ficava. Depois, na fase da adolescência, é muito complicado porque nós começamos a ter as nossas ideias e começamos a ser mais livres, a ter a nossa liberdade. E dificulta um bocadinho a parte da alimentação, descuidamos-nos um bocadinho, porque o que é bom? O hambúrguer com batatas fritas ou a sopa da cantina? É óbvio que é o hambúrguer. Depois, na fase adulta, já tomamos consciência, e há adultos que não têm consciência também, como é óbvio, mas já tomamos consciência das nossas escolhas e nessa fase ainda é mais complicado atuar, porque mexer na cabeça de uma criança de 3 anos é incrível, eles acatam tudo, eles são esponjas. Mexer num adolescente, eles já ficam mais reticentes, já perguntam, já questionam. Num adulto é péssimo. Mudar hábitos é muito mau. Por isso é que a melhor altura de uma pessoa poder educar, porque quer queremos, quer não, a alimentação também é uma educação, não é? Uhum. É durante as fases quanto mais desde pequenino é que se começa a dar a educação da alimentação. E falou em um aspecto muito importante que tem a ver com a introdução de alimentos nas crianças, mas há um aspecto que tem muita importância, o que é que impulsiona estas mudanças, estes hábitos alimentares? O papel das escolas, das famílias, dos pais, das redes sociais, o que é que acaba por impulsionar, sim, esta alteração da alimentação, segundo o seu ponto de vista?
Nas fases precoces da vida, mesmo de pequeninos, dos 0 aos 6, que ainda não temos grande acesso a redes sociais, são os pais, os professores, a escola, que têm um papel muito importante nessa fase. A partir do momento em que temos um telemóvel e temos acesso a redes sociais, a coisa muda completamente de figura. E o que é que nós tomamos como exemplo? A influencer, que tem um corpo incrível, o ator, que tem um corpo incrível e que se levantam às 6 da manhã para preparar tostas de abacate com ovo, e é isto que nós tomamos como exemplo. Eu acho que é isto que as crianças tomam como exemplo. E nós também não podemos negar que a inovação tecnológica nos trouxe muitas vantagens, porque nesta época, nesta altura de pandemia, se não fosse a evolução tecnológica, nós não íamos conseguir trabalhar, nós não íamos conseguir estudar. Então, estas redes sociais, esta inovação tecnológica trouxe-nos uma melhor comunicação e partilha. Porque facilitam a comunicação, ajudam na educação e promovem a criatividade, querendo ou não, porque os miúdos cada vez mais querem dar nas vistas e nas redes sociais. Ouvia-se muito falar há uns 5 anos de youtubers. Eles tinham que ser... Exato, ainda hoje, mas agora já passam mais para o TikTok e não sei o quê, que tem menos tempo. Há os TikTokers agora, não é? Exato, agora são TikTokers, antes eram youtubers, e eles tinham que puxar muito pela cabeça para conseguir vingar nestas áreas. Então promove realmente a criatividade, mas depois tem o lado mau. Tem a parte do ciberbullying, que a maioria dos pais não controla. E também tem a parte de nós acharmos que a rede nos define, que o número de likes nos define, que o número de seguidores nos define, tem esta parte má. E ao ser nesta faixa etária, os jovens estão a tentar descobrir o seu lugar e este ambiente de competição, não sei, não é raiva, mas chega a ser... interfere muito com o crescimento deles e não é favorável. Há aqui uma questão que é importante, que é perceber que o papel, por exemplo, o papel do telemóvel é cada vez introduzido cada vez mais cedo, chega cada vez mais cedo aos jovens e até inclusivamente a crianças. Pronto, isto é um facto que está inerente. Mas você vê que a influência desses influencers, desculpa a redundância, nota-se mais nas crianças ou nos jovens ou na pré-adolescência? Quando é que se nota mais, segundo o seu ponto de vista? Eu penso que se nota mais na pré-adolescência e na adolescência. A partir da puberdade o corpo começa a formar-se e nós começamos a ver que X e Y tem o corpo assim, porque treina, porque tem uma alimentação super saudável e muitas vezes nós não conseguimos atingir esse objetivo. E penso que a partir daí é que se começam a criar ansiedades e depressões e também aquele sentimento de raiva que eu já tinha falado anteriormente que move os jovens. Sim. Podemos falar agora aqui um bocadinho sobre, e já alertou para esses fatores, de que realmente as redes sociais podem influenciar positivamente ou negativamente a alimentação e o gostar do corpo. Pode-nos enunciar as principais pressões que os jovens sentem relacionadas com esta temática? Os jovens normalmente sentem pressão para mostrar que são bons em algo ou que são os melhores em algo. Também têm necessidade de mostrar que são perfeitos, que não têm falhas, que são bonitos, que são vistosos, que são musculados. A raiva que eu falava há bocado tem a ver mais com o ciberbullying, as questões das discussões online, que os pais não controlam tanto. Antes era muito controlado e agora cada vez menos é, porque os miúdos têm acesso muito cedo aos telemóveis. Então o pai não vai estar 24 horas a ver com quem é que o filho está a falar. E depois a questão também dos jogos online, que eu acredito que despolotem raiva nos miúdos, sinceramente. Cansaço, depois é raiva, depois não estão concentrados na escola, depois não comem em condições, porque também não dormiram em condições. Então é uma bola de neve. Também falo do medo de perder experiências, porque, como voltamos a falar dos youtubers, vemos o youtuber X e Y a escalar uma montanha, num monte não sei das quantas, do outro lado do mundo, e nós queremos ter aquela experiência. Só que nós, com 14 anos, nós não temos como ter aquela experiência. Mas nós agora, em adultos, percebemos
que eventualmente um dia, se trabalharmos e se tivermos essa ambição, conseguimos ter aquela experiência. Mas uma criança com 13 anos não percebe não consegue perceber porque é que não pode ter aquela experiência. Temos também o outro lado, e agora continuando e para terminar, nas redes sociais. Tem a ver também, pode haver crianças que têm algum entusiasmo pela culinária e que usam as redes sociais para ir buscar ideias ou receitas. Também tem alguma experiência nesse sentido, de realmente ir à internet buscar para depois experienciar em casa e partilhar com os pais? Era ótimo se tivessem, e que isso fossem todas as pesquisas relacionadas com dietas e com alimentação e com atividades em família. Sim. Se fosse assim, estávamos bem neste assunto. Ok. Também existe essa possibilidade. Agora aqui para os nossos ouvintes também é verdade. Eu quando costumo ir às compras, quando não sei muito bem o que é que vou comprar, vejo o que é que há e pesquiso receitas na internet. Sim, Pronto, acaba por ser um bocadinho uma alternativa. Agora, aqui uma questão para a Adriana. Quais os principais mitos que existem na alimentação? Segundo o seu ponto de vista, também aqui para os nossos ouvintes, os pais que nos estão a ouvir, devem estar um bocado curiosos relativamente a esta questão. Partilhe connosco. Eu selecionei 5 e o melhor é água com limão em jejum emagrece. Isto é para as mães, mais. Eu acho que as crianças não fazem tanto isto, mas isto é para as mães. Sim. É para os adultos mesmo. É assim, a água, não temos dúvidas de que tem diversos benefícios e funções no nosso corpo. Sabemos também que 60% do organismo é constituído por água e, por isso, o organismo depende da água para as várias funções vitais. A água é responsável pelo transporte de nutrientes, do oxigênio e sais minerais até às células, para que os possamos utilizar, pela regulação da temperatura corporal através da produção de suor. Tem também um importante papel nas reações enzimáticas, quando, por exemplo, a digestão. E é um bom solvente, facilitando a eliminação de toxinas acumuladas através da urina. E também um bom lubrificante para as articulações. Os idosos podiam beber mais água, que não tinham tantos problemas de articulações. Porque a desidratação pode ser a causa do desgaste ósseo. O ponto mais importante disto é que a perda de peso acontece quando há déficit calórico. E o déficit calórico acontece quando a quantidade de calorias ingeridas é inferior à quantidade de calorias gastas. Isto é um ponto fulcral aqui na conversa. A água também não tem nenhum nutriente energético, portanto não há forma de a água engordar ou emagrecer, porque a água não tem valor energético. É super importante, é o nutrimento mais importante, mas não tem valor energético. Bem, a água com limão em jejum não tem qualquer influência, obviamente, a não ser que o limão esteja a 30 km de casa e tenhamos que fazer os quilómetros a pé. Exatamente. Porque, é assim, como adianta beber um copo de água com limão em jejum, se eu a seguir vou passar as minhas 3 refeições principais a ir ao McDonald's ou... não posso falar marcas, pois não. Não? Já foi? Não importa, já foi. Se eu vou comer um hambúrguer muito calórico nas 3 refeições principais, Exatamente. eu vou ultrapassar na mesma o meu... Ou uma pizza, quem diz isso diz uma pizza, outra coisa qualquer. E outra coisa qualquer. Portanto, a adição do limão é interessante, assim como a adição de hortelã, de paus de canela, para aumentar a ingestão de água para aquelas pessoas que não conseguem beber água. Há pessoas que não gostam de água mesmo e que não conseguem beber, e estes truques, entre aspas, são importantes para a pessoa conseguir aumentar a ingestão de água e atingir as recomendações. Mas também agora já existem no mercado alguns suplementos, vamos por assim, é água, não é? Aromatizadas, têm até inclusive algum valor calórico, porque ela, para ficar ligeiramente adocicada, para as pessoas ficarem, pronto, por assim dizer, ficarem fãs da marca. Mas isso aí são soluções, não são soluções, são questões que se levantam que, vamos por assim, poderão ser modas também, não é? A água aromatizada Sim. é diferente daqueles pós concentradíssimos de açúcar. Uhum. Eu sei de que a água está a falar e também é uma boa alternativa, por exemplo, para quem não consegue deixar de beber refrigerantes. Muito bem.
sempre tem sabor, tem um sabor agradável da fruta, do limão, da laranja, e não é tão calórico como um refrigerante. Ora, aí está, mais uma solução. E outro mito, aqui para os nossos... Este também é bom. O azeite não engorda. Nós estamos num país banhado pelo Algarve, pelo mar Mediterrâneo, pelo que o nosso padrão alimentar deveria ser o padrão alimentar mediterrâneo. Nós já fizemos uma rúbrica sobre o padrão alimentar mediterrâneo na Câmara, por isso é favor ir ver. Está no site da Câmara. Está no site da Câmara. Caros ouvintes, aproveitem então Claro. agora e... Todas as semanas colocamos. Muito bem. Está um repto. O azeite é a principal gordura utilizada para a preparação das refeições e para os temperos. O azeite tem diversos benefícios, como as propriedades anti-inflamatórias e as antioxidantes, mas, sendo uma gordura, 1 grama de alimento contribui com 9 quilocalorias para o valor energético. Uma porção de azeite corresponde a cerca de 12 gramas, que é uma colher de sopa. Uma porção. Nós devemos comer 3, no máximo. Então, uma porção de azeite contém cerca de 120 quilocalorias. O azeite é interessante, é a gordura mais interessante, por causa das suas propriedades, mas se o objetivo é perda de peso, talvez moderar o seu consumo, porque o azeite, não vou dizer que engorda, porque num padrão alimentar equilibrado e saudável nada tem problema, mas se o objetivo é perder peso e enche a salada de azeite, o melhor é não colocar tanto azeite na salada. Eu me preocuparia muito com a salada, eu preocupava mais com o bacalhau assado com batatas As de batatas e os grelos. As batatas... Isso é que é preocupante. Exatamente. Muito bem. Agora aqui um interessante, que tem a ver com os doces. Este também é muito interessante, que é os doces causam diabetes. A diabetes mellitus é um distúrbio em que o corpo não produz insulina suficiente ou não responde de forma adequada à mesma, o que causa níveis de açúcar no sangue anormalmente altos, pois o açúcar não consegue entrar nas células para lhes fornecer energia. Como o açúcar não é gasto, continua a circular no sangue, porque a insulina é como se fosse a chave das nossas células que abre e o açúcar entra para ser gasto. Há vários tipos de diabetes, vamos só destacar o tipo 1 e o tipo 2, que são os mais comuns. A diabetes tipo 1 é causada pela destruição das células que produzem insulina e provoca a deficiência total de insulina. Normalmente ocorre mais em jovens, antes dos 30 anos, mas pode ocorrer em qualquer idade. E a diabetes mellitus tipo 2 é mais frequente, ocorre apenas em adultos e resulta da incapacidade do organismo responder à ação da insulina. Pode ser por causa da obesidade, do sedentarismo e esses distúrbios metabólicos. Também tem a ver com o avançar da idade, ou seja, é essa tipo 2. À medida que as pessoas vão ficando mais velhas, começa a surgir a diabetes? É nessa... Tem um bocadinho, tem um bocadinho a ver com a alimentação. Sim. Fala-se muito que nós, quando entre as refeições, devemos de estar pelo menos mais de 2 horas sem comer qualquer coisa doce. E o que acontece neste tipo de diabetes é que o pâncreas, que é o que produz a insulina, não é? Está sempre a trabalhar constantemente. Se nós andamos sempre a snackear, a comer uma bolachinha, depois a comer mais qualquer coisinha, andamos sempre nisto, o nosso pâncreas está sempre a funcionar. Então chega a uma certa e determinada altura, entra em sobrecarga e deixa de produzir insulina. E daí o aparecimento deste género de diabetes. O que dá origem a muitas... e lá está, por isso é que hoje estamos a ter esta conversa com os nossos ouvintes. Este tipo de problema, que é mais comum do que a gente poderia ficar a julgar. Eu conheço pessoas que têm diabetes e são perfeitamente esbeltas e têm atividade física e tudo mais. Não é conveniente não associar isto ao sedentarismo, porque pode aparecer a qualquer pessoa. Agora, também é importante nós termos consciência de que temos que ter regras, e por isso é que hoje temos aqui uma nutricionista connosco para Sim, falar. mas está a falar de sedentarismo e de pessoas esbeltas. Sim. Também pode ser a diabetes mellitus tipo 1 que tenha surgido, porque realmente o 2 está muito associado à obesidade e ao sedentarismo. Ok.
Muito bem. Continuando com o mito, porque Vamos falar de ainda não expliquei. A ideia de que os doces causam diabetes tem mesmo a ver com a composição do alimento, porque são compostos maioritariamente por gordura e por açúcar. E, por isso, a sua ingestão frequente aumenta a glicemia, que é o açúcar no sangue. Exatamente. Portanto, os doces não causam diabetes, mas os doces aumentam a glicemia. Exatamente. Fala-se que antigamente até a Maria Antonieta comia muito um bolo enorme, brioches e bolos, mas sempre à hora do pequeno almoço. Sempre ao pequeno almoço. Chegava a hora do almoço, o mais tardar era quando comia o último doce. Daí para a frente cortava nos doces. É uma dica que fica para... Acho uma ideia. Ora bem, mais um mito. Mais um mito. O pão integral engorda menos que o pão branco. Opa! A maioria das pessoas tem esta ideia, realmente. Mas, novamente, o que engorda é um consumo de calorias superior às gastas ao longo do dia. Vou referir muitas vezes. E a principal diferença entre o pão branco e o pão integral, além da cor e do sabor, é o teor em vitaminas, minerais, fibras e proteínas, sendo o seu valor calórico muito semelhante. Mas o pão integral pode ser interessante para a perda de peso, e acho que foi por aqui que começou o mito, devido ao seu teor de fibra que contribui para uma maior saciedade. Então, como a pessoa fica mais saciedade, se comer o pão de manhã, se calhar a meio da manhã já não tem aquela fome de devorar um bolo ou uma nata com café. Então a pessoa, pronto, já diminui a sua ingestão alimentar. Mas, novamente, não é mandatório que o pão integral engorde menos se a pessoa continuar a comer. Sim. Então, os nossos amigos que gostam de pão sejam mais regrados. E agora, mais um. Mais um e último. Consumir hidratos de carbono depois das 18 engorda. Jejuns intermitentes. Que não é inválido. Como é que é como é que funciona? Isso, depois existem agora umas dietas da moda que andam aí, não é? Novamente. A perda de peso ocorre quando a quantidade de calorias ingeridas é inferior à quantidade de calorias gastas ao longo do dia. Por cada grama de hidratos de carbono, o corpo obtém 4 quilocalorias de energia, quer seja 8 da manhã ou 8 da noite. O horário não influencia a composição dos alimentos. O que acontece às 18 é que muitas vezes as pessoas chegam do trabalho ou da escola e a tendência é comer um snack antes do jantar. Vou comer qualquer coisita. E não comem um queijo fresco, não comem um pão, comem bolachas ou batatas fritas. E depois nas batatas fritas há o bolacha puxa bolacha e batata puxa batata. Porquê? Porque são alimentos muito ricos em açúcar e gordura. E sal também. Que são 3 componentes incríveis para a compulsão alimentar. Porque quando ingerimos estes alimentos ricos nestes componentes, o cérebro liberta dopamina, que é um neurotransmissor ligado à sensação de prazer e de vício. Então, bolacha puxa bolacha. Os anúncios dizem que realmente não conseguimos comer só uma. E é mesmo verdade. E também a dopamina, a sua alta concentração aumenta a sensação de fome, que contribui ainda mais para a compulsão alimentar. Este trio é usado como ingrediente base em vários alimentos, dando especial ênfase à fast food, consumida principalmente por adolescentes. E foi como referi há bocado, os adolescentes e os jovens que estão na escola, mesmo as crianças agora a partir dos 11 anos já têm mais autorização para sair e ir e ver, não comem na escola. A maioria dos adolescentes não comem na escola se tiverem possibilidade de ir ao café. Ou sim, ainda por cima as escolas aqui em Vila Real são muito boas para estes comportamentos, porque em cada esquina há um café que serve almoços a crianças. Panados, hambúrgueres, cachorros, batata frita.
Pronto, então o problema não está só no hambúrguer, porque nós conseguimos fazer em casa um hambúrguer que seja uma refeição equilibrada. É pão, hidratos, carne, proteína, e podemos pôr a salada em vez das batatas fritas. Mas não, nos cafés o que é que fazem? É batata frita, porque batata puxa batata e as crianças comem mais e depois ficam cheias e gera a compulsão alimentar. A compulsão alimentar, para os nossos ouvintes, pode explicar o que é? A compulsão alimentar é literalmente comida puxa comida. É comer desenfreadamente, sem ter fome, sem tomar atenção ao que o nosso corpo nos está a dizer. É comer sem fome, é comer rápido. Por vício. Por vício, essa compulsão sim. está relacionada com um estado emocional também, muitas vezes. Pode De carência, de ansiedade, de depressão. O prazer de comer. Muita gente tem prazer de comer. E depois acontece, por exemplo, bulimia. Por falar nisso, por falar em bulimia, isto é uma bela questão. Como é que os nossos ouvintes, explica aos nossos ouvintes o que é a bulimia? Porque eles até podem ter algumas crianças, ou neste caso adolescentes em casa, e podem estar a sofrer de bulimia. O que é a bulimia? Então, a bulimia são episódios recorrentes de compulsão alimentar. A compulsão alimentar, como já disse, é comer desenfreadamente sem ouvir as nossas necessidades, sem ouvir o que o nosso corpo nos diz, sem ouvir a saciedade que nos faz parar. E este comportamento de compulsão é seguido de um comportamento inapropriado compensatório, como a purgação através da indução do vómito, do uso de laxantes, jejum ou exercício vigoroso. Então quer dizer que no fundo as pessoas acabam por comem demasia e depois provocam, por exemplo, o vómito. Sim, provoca o vómito. O que nós ouvimos muito falar de bulimia é a pessoa come e vai vomitar. Quando não é só isso que acontece, quando também utilizam laxantes, por exemplo, que não é tão comum, ou quando comem excessivamente à noite e depois passam até ao almoço do dia seguinte ou até ao jantar ou lanche sem comer nada. Mas é assim, isto também podemos dizer, mas se é jejum intermitente. Não é. A bulimia é um problema. O jejum intermitente, como lhe quiserem chamar, chama-lhe dieta. Pode ser uma dieta. Uma escolha. Sim, uma escolha alimentar. Exatamente. Continuando aqui nos distúrbios alimentares, gostávamos que nos falasse um bocadinho sobre a anorexia. A anorexia é caracterizada pela busca por magreza, medo mórbido de engordar, imagem distorcida do corpo e restrição da ingestão relativamente às necessidades, levando a um peso significativamente baixo. A anorexia pode acontecer de dois tipos, e há uma anorexia que é muito parecida com a bulimia, mas é diferente, porque na anorexia o indivíduo já tem baixo peso. E na bulimia não, o indivíduo tem normalmente peso normal, excesso de peso. Depois outro tipo de anorexia é este restritivo, que a pessoa restringe até não comer nada. E sim. Puxa, onde é que... Há também outros géneros. Eu ouvi falar da vigorexia. Que é isto? O que é isso? A vigorexia é um conceito recente, não se vê muito, e a primeira vez que ouvi falar deste conceito foi num trabalho de fisiculturismo, que está muito ligado à distorção da imagem física, mas principalmente no grau de musculatura. Daí se ouvi falar muito nos fisiculturistas. Então há uma obsessão com o exercício físico com a finalidade de atingir o corpo ideal. O corpo ideal, crescer, não o corpo ideal de magreza, mas o corpo ideal de crescer, de ter músculos. Sim, ter a musculatura desenvolvida. Há pessoas que são viciadas em ter músculos muito desenvolvidos e alguns até podem tomar aqueles suplementos, não é? Sim. Dizem,
Ok. E depois, com esta obsessão, há uma frustração imensa quando não conseguem treinar ou quando não atingem os resultados pretendidos. E sentem-se, ficam com a baixa autoestima e também com o sentimento de inferioridade. Adriana, e o género e a faixa etária em que aparecem estes distúrbios, aparecem mais em homens ou em mulheres? A anorexia é mais em mulheres. A bulimia também, creio que seja. A vigorexia, como já tem mais a ver com a musculatura, eu penso que acontecerá mais em homens. E também quero acreditar que seja mais nestas idades da puberdade, em que, pronto, o corpo desenvolve e às vezes não desenvolve da forma que queremos e eles vão tentando contornar com o que podem. E o que é que eles podem controlar? O que metem à boca, que é o mais fácil que nós podemos controlar. Às vezes não conseguimos treinar, próprio cansa, não é? Tira-nos tempo de descanso, tira-nos tempo de ecrã. Então compensam no que podem, compensam na comida. Às vezes os pais não dão conta, mas isto pode estar a acontecer. Isso é importante estar aqui. Existe algum outro distúrbio que nos queira referir e que seja importante também para alertar os nossos ouvintes? Sim, também posso falar um bocadinho da ortorexia, que é uma obsessão por consumir apenas alimentos considerados bons e saudáveis. Não é tão comum, é estranho. Pois. E é caracterizado por um planeamento rigoroso das refeições. E não é um planeamento rigoroso das refeições, tipo, tenho que consumir 100 gramas de arroz com 100 gramas de bife. É um planeamento rigoroso com regras restritas. Por exemplo, não posso comer batatas que não sejam da horta da minha avó, porque as batatas que vêm da horta da minha avó são biológicas, mas as do supermercado não são. Certo. Têm esta preocupação, às vezes com conservantes, com aditivos, e às vezes chegam mesmo a não comer, a fazer abstinência da comida. Eu estou um bocado. Eu não sabia que havia tanta distorção. Possibilidade de distorção. Tanta possibilidade de distorção. Voltávamos agora aqui um bocadinho atrás e também para os pais que estão lá em casa, e era importante referir os lanchinhos que eles levam de casa e da sua importância pela importância que têm ao longo do dia, aqueles suplementos alimentares. E aproveitávamos também para deixar aqui algum alerta, algum pedido para esses mesmos lanchinhos que vêm de casa. Os lanchinhos que vêm de casa são tão importantes como a alimentação que eles têm na escola. Temos que ter atenção aos horários em que as crianças almoçam, porque nós já vimos que as crianças nos centros escolares começam a almoçar muito cedo, os do jardim de infância começam a almoçar ao meio-dia, e um pai que manda um filho um leite chocolatado com umas bolachas de chocolate para uma criança que vai comer às 10 e depois vai repetir, vai almoçar ao meio-dia, é muito pesado, pode mesmo levar à obesidade da criança, e desnecessário, porque uma criança com 4 ou 5 anos pode perfeitamente comer uma maçã ou um pão sem ter o exagero das calorias que estão inerentes aos alimentos e aos alimentos processados, que enviamos muito na lancheira porque é mais fácil. Explica aqui para os nossos ouvintes o que é que são alimentos processados, porque as pessoas têm tendência a pensar que alimentos processados se calhar é uma coisa muito sofisticada, mas Adriana, desmistifica isto. Os alimentos processados são, por exemplo, as batatas fritas, os leites achocolatados que estão no supermercado, são alimentos que passam por um processo na indústria, digamos, não é desnecessário, mas é que não era necessariamente próprio para o seu consumo. Por exemplo, nós podemos beber leite, é óbvio, o leite tem que ser tratado, mas nós não precisamos de beber leite achocolatado, porque o leite achocolatado passa por mais processos que o leite branco, e mandar a uma criança leite chocolatado em vez de leite branco, se calhar é uma escolha assim um bocadinho... Além de que o leite chocolatado tem um nível calórico... muito diferente do leite branco, claro. Não é? Sim. Vocês em relação àquilo que os pais costumam, por assim dizer, dar aos filhos para a alimentação, é importante desde que os meninos desde que são muito novos, aprendam a consumir certos e determinados ou adquiram certos e determinados hábitos, nomeadamente a importância do consumo de vegetais.
Qual é a importância do consumo dos vegetais que tem para as crianças e para os adultos? Para as crianças e para os adultos, Sim. mesmo. O conteúdo é vitaminas e minerais e fibra, principalmente porque nós, a consumir verduras, fruto-hortícolas, não vamos buscar a gordura que vamos buscar, por exemplo, um pedaço de carne. A alimentação vegetariana é interessante desse ponto de vista. Nós conseguimos ir buscar aos vegetais a proteína que necessitamos para o nosso corpo sem ter o problema da gordura. Ainda por cima a gordura animal, que é menos saudável que a gordura que está presente, por exemplo, no abacate ou no azeite. Mas também há agora aqui uma questão, há só aqui uma questão que também é importante, porque aparece agora está-se muito a falar de pessoas, aparecem cada vez mais pessoas adeptas a serem vegetarianos, há gente que já é vegan, e nós sabemos que os veganos têm também aquela tendência de se recusarem a comer, a ingerir proteína, lá está, e que isto poderá ter, imaginem agora que no desenvolvimento de uma criança, se a criança tiver uma dieta vegan, poderá ter influência no desenvolvimento da criança? Não, se as suas necessidades forem atingidas. E que é para isso que nós cá estamos, como nutricionistas, que é para acompanhar as crianças e os pais no processo de introdução alimentar da criança. Porque nós conseguimos atingir as necessidades de igual forma. São outros alimentos, noutras quantidades. E também com outros benefícios e talvez malefícios, mas mais benefícios por causa da gordura e das vitaminas. Temos muito mais aporte de vitaminas e de minerais e de fibra que não vamos conseguir ir buscar à carne e ao peixe. Acho que por aí também e quando é que se começa a introdução dos vegetais e dessas nas crianças? Em que altura? Em que altura do desenvolvimento? A partir dos 6 meses da introdução alimentar. Entre os 4 e os 6 meses. A introdução alimentar, supostamente, o leite materno deveria ir até aos 6 meses, mas as licenças de maternidade não o permitem. Então, como a licença... Sim. Infelizmente mesmo. E como a licença não permite, sem a mãe levar um corte salarial muito grande, as crianças têm que começar com a sopinha e com a fruta a partir dos 4 meses. E é a partir daí que vamos introduzindo uns alimentos mais cedo, outros mais tarde, outros mais tarde, mas tentar primeiramente habituar a criança ao não doce. Ao não doce e ao não salgado. Habituar ao amargo, por exemplo, dos espinafres, da rúcula, assim. Ou ao destringente dos grelos. Sim, ou ao destringente. Fica o desafio aos pais de tentarem uma vez e outra e não desistirem, porque é de facto desde a infância que se adquirem estes hábitos, e é importante tentar outra vez e comer também com eles. Sim. Porque é frustrante nós agora estamos nas escolas e vemos as crianças, falamos com eles, mas é frustrante chegar a uma escola e a criança estar a pescar a cenoura ralada do arroz ou as ervilhas e perguntar, então, mas o que é que tu comes em casa? E dizerem-nos que a comida favorita é argolas e nuggets e... A escola não pode fazer mais. A alimentação também vem de casa. A escola não chega lá e faz milagres. E há muitos pais que não têm noção desta parte, deste nosso papel. Porque é incrível chegarmos a uma escola, vemos crianças a comer bem, comem com vontade, sozinhas, mesmo miúdos pequeninos a comer sozinhos. Dá mesmo gosto de olhar e ver, tipo... Os pais fazem um bom trabalho e a escola também é um conjunto incrível, mas chegar às escolas e ver crianças que... demoram 2 horas para comer uma sopa ou estão ali a pescar a cenoura. O que mais vemos a pescar aqui em Vila Real é cenoura ralada. É frustrante, porque há alguma coisa que está a falhar e as escolas não podem insistir. Porquê? Porque os pais chegam e dizem, não insista, se o meu filho não quer comer, não come. Porque isso aí isso é um direito que assiste aos pais e a escola não se pode substituir a ele. Não. Mas fica também o desafio para uma alimentação saudável que realmente é necessária. 5 minutos. Para terminar, não sei se havia alguma outra mensagem que pudesse querer transmitir aos pais, nomeadamente no trabalho que está atualmente a desenvolver na Câmara.
uma vez que vai às escolas e que está perto dos meninos e dos adolescentes? Eu acho que a principal mensagem é não desistam mesmo de os ensinar a comer, porque a alimentação é uma educação. Nós só vamos começar a gostar se comemos 2, 3 vezes, 4. O miúdo dizer não como porque não gosto não deve ser motivo para parar de dar ou para pararmos de comer. É um motivo ainda maior para insistirmos, para, em vez de pôr na sopa escondido, porque o habitual é come legumes na sopa porque está amassado e ninguém dá conta. Meter o legume ali mesmo ao lado do prato, ao pé do arroz, ao pé da batata. Eu penso que é preferível separar os legumes. Sinceramente, eu preferia que uma criança me dissesse assim: eu não como ervilhas, mas vou comer a cenoura, porque estão separados, do que dizer eu não vou comer nem ervilhas nem cenoura, porque vocês misturaram isto tudo e eu não gosto. Então acho que a introdução alimentar também passa por isso, por separar os alimentos, que é para a criança ter noção de qual é o sabor do alimento, não da mistura, porque a mistura pode ser agradável, mas a criança tem que aprender a comer o alimento sozinho. O sabor, a textura. O sabor, exato, a textura. Às vezes tentar a finger food, que é a comida que eles podem comer com a mão, que podem sentir a textura, utiliza-se mais na introdução alimentar. Mas se o miúdo com 10 anos não come, não vejo por que não tentar. E não vejo por que não ser uma estratégia. De pescar e viver. Sim. Exatamente. Muito bem. Ora, estamos a aproximar muito rapidamente aqui do fim da entrevista. Como puderam conta os nossos ouvintes, o tempo voou. A única coisa que temos, que vamos pedir à Adriana é que deixe uma última mensagem aqui aos pais. Aqui um alento, mais um alento, que é para eles poderem ter os filhos a comerem um bocadinho de tudo. E novamente, não desistam. Não desistam. Não desistam, porque a escola não faz milagres. E esperar que o filho chegue da escola à casa a comer tudo é esperar sentado. É insistir em casa, comer com eles. Muito bem. Ora, tivemos hoje no programa de Mãos Dadas Adriana Rodrigues, que se encontra em estágio curricular na Câmara Municipal de Vila Real e no ACES de Ouro, Marão do Rio Norte, e que relevou a importância de uma alimentação saudável. A importância de, desde muito cedo, adotar hábitos alimentares saudáveis irá influenciar de forma positiva a saúde das crianças e adolescentes, trazendo benefícios para a sua vida adulta. O aumento dos gastos físicos diários verificados durante as diferentes fases de crescimento até a adolescência exige uma atenção constante em relação às necessidades nutricionais das crianças e jovens para que cresçam saudáveis. Para isso, é importante que adquiram hábitos alimentares saudáveis que os irão acompanhar ao longo da vida. E acompanhe o nosso programa na Universidade FM ao sábado pelas 9 horas da manhã e venha de mãos dadas ouvir, partilhar e contribuir para uma educação mais justa, feliz e equitativa para as nossas crianças e jovens. Recorde-se, as crianças e jovens de hoje são os adultos de amanhã. Contamos com a sua presença para, de mãos dadas, construirmos um mundo melhor.